Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando aí mais um episódio, primeiro do ano, né? Olha que maravilha. Voltando aí com a presença ilustre do nosso Padre Francisco, que a gente gosta tanto. Segunda participação. É verdade. Muito obrigado. Obrigado Na a primeira vocês. a gente estava meio engessado ainda, agora o Padre já se tornou nosso amigo aqui, né? A gente já se reuniu algumas vezes, agora tá mais fluido. Sim, tá mais tranquilo, né? Tá mais... O senhor seja E bem-vindo. eu quero agradecer o convite, viu? A amizade, o convite, a acolhida de vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui, né? Sabendo que não é fácil, final de semana, tá de férias pra cá, né? Sim. É corrida a rotina do senhor, mas o senhor tirou um tempinho aí pra estar aqui sempre. conosco, a gente fica muito, muito feliz. Pessoal, a gente vai falar hoje da Jornada Mundial da Juventude e também da juventude em si. Um pouco da nossa vida de juventude no começo da igreja, como é que foi o nosso chamado e tudo mais. Mas antes disso, né, hoje vamos deixar que o Padre faça a oração por nós aí, né? Estamos em suas mãos. Então vamos nos colocar diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos entregar todo este programa, as pessoas que irão ver, que o Senhor possa abençoar todo esse programa, tudo que vamos falar, e que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir. Pedimos a intercessão de Maria, nossa mãe, que ela vá à frente, passa à frente, livre de todos os perigos e males. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bênção. Vamos? Pra gente falar, esse é o nosso episódio de número 47. Nós vamos falar da Jornada Mundial da Juventude e da juventude em si. Para começar esse assunto, eu trouxe algumas coisas pra gente conhecer da história da jornada, Isso, como legal. é que foi. E aí, idealização do Papa João Paulo II, né, em 1984, e era para comemorar um Domingo de Ramos. Ele queria trazer a juventude mais para perto. E eu até achei interessante que aqui, esse texto que eu encontrei, diz que eles estavam se preparando para 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, e já na primeira participação foram 250 mil pessoas. Muita gente. E isso é um chamado para nós, porque nós que já estamos inseridos na igreja, muitas vezes tem uma juventude perdida por aí, que não tem rumo e está precisando ser encaminhada. Eu acho que o Papa João Paulo, com a sabedoria que ele teve, de pensar assim, vamos chamar o jovem para a igreja para que ele tenha o momento dele. Né? A gente sabe muito bem que isso se tornou uma coisa, a Jornada Mundial da Juventude hoje vai gente de todas as idades para participar disso, mas era uma ideia de qual que é o momento do jovem, qual que é o dia do jovem, onde que o jovem está inserido na igreja, porque os grupos de jovens ainda era uma coisa assim, tinha, mas a formação era meio, não tinha para onde seguir. Eu lembro que quando eu comecei a participar do grupo de jovens, a gente já estava colhendo frutos disso, né, dessas primeiras jornadas, porque aí o grupo já tinha um formato, tinha um pessoal mais velho que ajudava, às vezes na coordenação e tal. Sou muito grato a isso, inclusive. Mas eu entendo que essa jornada, a primeira, ela teve esse papel de desafiar, né, de falar assim, não, o jovem tem lugar, tem voz, e o Papa João Paulo II sempre foi muito das mídias, ele gostava muito disso, e um Papa no seu tempo, né? Precisava ter isso, né? A gente sempre vê as histórias dos papas, que cada tempo tem um Papa adequado, né? Tivemos, lógico, né? Assim como a natureza humana, exemplos bons e exemplos ruins, mas isso é bom também do ser humano, né? Nós falávamos dos discípulos ontem, né? Tá ali Judas no meio, né? A história vai ter disso. Mas a gente não pode esquecer dos outros 11 de tantos papas que a gente teve, que foram realmente espelho da imagem de Jesus, assim, né? Eu achei interessante para trazer, acho que é desnecessário que a gente fale de todas, mas algumas em específico, né? Começou em 1984, né? 86 foi em Roma, e aí a gente teve um monte de lugar, Filipinas, França, Itália,
E aí teve 2013, que foi no Brasil. E o tema era Ide e fazer discípulos em todas as nações. E eu achei bonito porque foi a primeira que o Papa Francisco, que ele fez, foi aqui, foi a primeira na América do Sul, né? É interessante isso também, de você ver que a jornada se espalhando pelo mundo, e aqui o maior país católico do mundo, né? Precisava que isso chegasse aqui. É interessante que a gente veja o papel do Brasil nisso, que o Brasil é expoente em muitas coisas dentro do catolicismo, porque é difícil você ver um país do tamanho do nosso, perto até, que tenha tanta gente católica. Então, aqui precisa ser difundido, e até de uma maneira que nós temos um certo cuidado para não virar bagunça. Quando tem muita gente, também é complicado. Aqui a gente vive uma coisa que em outros países a gente não costuma ver, né? Sacerdotes, padres, que são pessoas expoentes da sociedade, famosas, estão na televisão o tempo todo. Isso eu não costuma ver em outros lugares. E eu acho que isso muito é fruto do Papa João Paulo II. Eu acho que o padre tem muito mais experiência para falar a respeito disso. E aí a gente chega desse ano, né? 2023 vai ser em Lisboa. Quem quiser participar ainda tem, né? Eu fui consultar para ver, tem passagem, quem tiver condição de fazer, deve ser belíssimo participar de um evento desse. E o tema é Maria levantou-se e partiu apressadamente. Eu acho bonito isso porque está implícita uma juventude, porque era a vida de Maria naquele momento. Era quase uma criança. Quase uma criança, de criança para jovem. 13 anos. E decidida, 13. Né? Eu queria que a gente falasse um pouco dessa jornada de agora, dessa passagem, né? E fica aberto Cristo, Padre Francisco. Então, eu tive uma experiência com a jornada, porque eu tô 2 anos com o pároco lá da Paróquia Santa Cruz, lá em Parelheiros, na Diocese de Santa Marta, e um grupo de jovens, que é o grupo que eu tô à frente, eles pediram para organizar, para ir para essa jornada. Então, aí o que acontece? Eu não sou de impedir nada, mas o que acontece com eles? Foram 6 jovens que se juntaram e eu vi que eles foram ao trabalho mesmo. Eles venderam coisas, fizeram eventos, arrecadaram dinheiro, compraram a passagem, fizeram a inscrição, porque tem que fazer a inscrição, e vão 6 jovens. Que pensa. Então, até eu me surpreendi, porque é um desafio, né? Porque eles não tiveram apoio, né? Porque no meio católico é assim, quando vê coisa para jovem, a jovem não tem compromisso. Jovem vai dar trabalho. E se a gente tem que ter essa consciência, jovem dá trabalho. Mas a gente tá fazendo por Deus. E o resultado é muito bonito. Quando o jovem se engaja. Então a questão é o seguinte, se nós tivermos a consciência que o jovem tem o seu espaço, é importante, é o futuro da igreja, e eles vão dar fruto. Mas se nós tivermos a consciência, vai dar trabalho, porque é uma fase que eles estão mudando. As coisas estão mudando dentro deles. Então é uma fase difícil, de desafio. Mas o que acontece? Aí eles fizeram, aí esse ano eles foram, conversaram comigo, padre, nós conseguimos a passagem, mas ainda tem que conseguir porque tem a hospedagem. É uma luta e eles estão indo muito. Até eu falei pro podcast do Salvista, fazer com eles, porque eles tiveram um empenho que eu fiquei impressionado. Até eu fiquei mesmo. Eu dei a ideia porque eu quero dar um testemunho deles. Legal. Porque eles fizeram um desafio, eles foram mesmo. Fala um pouquinho do podcast do Salvista, pra gente engajar eles também, porque acho que é legal de quem está escutando poder conhecer e também ser mais uma referência de podcast cristão católico. Então é o Café com Frater, porque são os fráteres, né? São os que estão se preparando para ser padre. Então são os religiosos que fazem, e aí eles estão chamando toda quarta ou sexta. Aí
Aí eu falei, olha, Frata, é melhor a gente começar e ver com o ano que vem é o ano da jornada, ver com esses jovens que eles conseguiram, por uma luta, conseguiram. Então a primeira coisa, nós católicos, nós temos que olhar para a juventude como a esperança. E o que eu tenho receio? Eu tenho receio, principalmente em paróquias, até mesmo em realidade de igreja, nós não vamos chamar jovem, dá trabalho, não tem compromisso, é irresponsável. Tem uma coisa que eu acho que é importante de se lembrar. Eu estudei, para a gente poder conversar hoje, eu estudei Christus Vivit, que é uma encíclica do Papa Francisco de 2019. E aí logo no início ele começa a falar sobre Cristo é jovem. Isso, né? Eu acho que o católico em si, que pensa o jovem dá trabalho, ele esquece essa premissa, né? Esquece essa informação básica. Cristo foi jovem, fez todo o seu trabalho na sua juventude e morreu extremamente jovem, né? Então, é importante de lembrar isso, porque a gente esquece, né? E a gente lembra, talvez, de um Cristo que não seja jovem, principalmente quando eu falo que o jovem dá trabalho, eu estou esquecendo que o próprio Cristo era jovem. E todo jovem vai trazer outro jovem. Sim. Isso é verdade. E jovem que está sozinho, ou está depressivo, ou tem problemas, então está enfrentando dificuldades, jovem traz outro jovem. Então nunca é assim, é um só jovem, não. Ele sempre vem com outro jovem. Então nós temos, uma coisa que eu estava rezando, eu estava rezando isso, eu estava pedindo a Deus, e vinha muito aquela pesca milagrosa de Jesus. Nós pescamos a noite inteira, mas em obediência à tua palavra, nós lançamos as redes. Eu quero dizer, evangelizar os jovens é ser obediente à palavra de Cristo. E ali a maioria é jovem, né? Jovem. Talvez tivesse Zebedeu e Pedro, que era um pouco mais velho, mas Tiago e João eram jovens ali. Já passado uma noite, né? Uma madrugada, pescando, já às vezes vamos de novo, né? Vamos de novo, vai ter mais uma jornada, vai ter mais... Não, nós temos que entender que quando nós fazemos qualquer evento da igreja, qualquer realidade de igreja, sempre Deus age, vai tocar em alguém, a palavra vai ser semeada, sempre Deus vai agir. E a prova o senhor comentou isso, né? A prova de que jovem chama jovem é que 6 jovens se reuniram para poder fazer a viagem. Aí a gente pergunta assim, teve algum adulto? Não. Né? Talvez tenha adultos que vão, mas às vezes eles vão em família, eles já se preocuparam com tudo que tem que se preocupar e foram. Agora, essa união, esse trabalho, um trabalho de arrecadação, tudo que foi feito, isso é evangelização. Então, assim, é muito engraçado a gente imaginar que eles vão para a Jornada Mundial da Juventude e lá eles vão encontrar a evangelização, encontrar com Jesus. Não, eles já se encontraram. Sim, com esse percurso, durante todo esse processo, esse se ajudar. Até mesmo, eu falo para os padres, quando a gente lida com jovem, nós temos que ter paciência, porque se nós levarmos o jovem como adulto ou como pessoas mais idade, às vezes sistemática, às vezes a gente tem que ter paciência, porque eles vão esquecer, vão falhar, mas tem que estar junto. Vão fazer coisas às vezes que sem nexo, porque faz parte da idade. A experimentação da vida. Faz parte da idade. Então, tem que ter paciência. E quando nós estamos junto com eles, porque muitas vezes a gente quer deixar as coisas para o jovem e abandonar eles. O jovem tem que acompanhar. Você tem que acompanhar. Acompanhar o que é? Estar junto. Como que está? Acompanhar. Não pode deixar sozinho. Não pode. E esse exemplo que você deu, Cris, é até interessante da gente pensar do tema da jornada de agora, né? Se encaixa muito com a história dos meninos e com isso que você falou, né? Eles primeiro tiveram um encontro com Jesus, assim como Maria também, né? Maria já estava com Jesus no ventre, quando ela recebeu a notícia e falou,
tem que ir ajudar a Isabel. E esse desprendimento a gente vê mais nos jovens. Muitas vezes, o adulto, talvez ele seja mais constante na fé. Eu preciso ir à missa todos os domingos, certinho, ler a palavra e tal. Mas o se desprender, o subir ao monte, o fazer diferente, então, fazer mais do que se espera, o jovem ele é muito dedicado. João Paulo II falava muito em uma das jornadas que o jovem tem que ser desafiado. Se ele não é desafiado, ele precisa ser desafiado. Ainda mais nessa juventude que nós encontramos. Porque essa juventude que nós vivemos hoje, o Cris, você, é uma juventude líquida. Mas o que quer dizer? Eles parece que não tem nada de absoluto. Eu vou fazer vou ter essa cursinho por curso, se dá certo, porque quando eu entrei no seminário, eu queria ser padre. Eu vejo muito isso nos vocacionais lá do Salvista. Se dá certo, talvez eu vou entrar, vou fazer uma experiência. Hoje, os jovens não tem nada que é definitivo. Eu vou e acabou. Hoje eles são muito... não tem algo sólido. Mas mesmo assim, são jovens. Eles são estimulados pelo desafio, por algo que é profundo. Eles são cativados. É porque essa realidade que vivemos hoje, a gente está sendo bombardeado por ideologias, por pensamentos, por tantas realidades. Então, o jovem do nosso tempo hoje, por isso que a gente está fazendo esse podcast, ele está muito desamparado, porque está cheio de informações. Está cheio de informação. O celular cheio de informação. E como será que a gente faz para cativar esse jovem moderno? Que é uma dúvida que a gente também é uma coisa que a gente está conversando ontem, e eu estou sendo muito impactado pela série do The Chosen. Então, isso. Fico feliz de ser a nova gente que apresentou essa série no senhor. Vou falar para vocês. Jesus ia ao encontro das pessoas. Você tem que ir ao encontro dos jovens. Mas o jovem tem problema. Quando você ficar pensando nisso, que o jovem tem problema, que o jovem é difícil, vai ser difícil, nada vai mudar. Mas se você for ao encontro deles, e aonde que estão os jovens? Na escola, no colegial. O jovem não vem na igreja, então você tem que ir lá. Perfeito. Tem que ir lá. Fazer o quê? Vocês têm que ir lá. Até a gente vê exemplos... Aí fala outra, porque tem muita desculpa. Aí, Marcos, muita desculpa. Mas a gente vai lá e aí o jovem não quer. Mas aí nós temos que entrar no mundo deles. Sim. Conversa deles. Trazer coisas atrativas também, né? Incluir, por exemplo, videogame. Vai fazer uma pregação? Pronto. Põe um exemplo de alguma coisa que eles gostem. Do dia a dia. Outra coisa que eu vejo também, que eu sinto, que dá muito certo. Os jovens não vão ficar em retiro porque eles não aguentam de ficar quieto, porque estão muito agitados. Faz acampamento. Sim. Então essas coisas de esporte, envolver esporte... Tem que ocupar, né, a cabeça do jovem. Porque tem muita energia. Porque nós queremos evangelizar como a gente evangeliza pessoas de idade, pessoas já maduras. O jovem tem um ritmo e tem que ser levado em conta. A impressão que se tem, assim, e eu falo isso da minha juventude também, da época que eu era adolescente, participava da igreja mais ativamente dentro de grupo de jovens, né? Hoje a gente tem um trabalho dentro da igreja, mas eu sinto que na minha juventude era muito mais ativo, era muito mais, era de sair fazer arrecadação, Sim. Era de todo dia que podia se encontrar, você tinha um dia da semana que a gente participava do grupo de jovens, aí depois você tinha mais a missa. Eu consigo perceber essa diferença que eu tenho do hoje pro antes. Mas ainda tem uma sensação, e naquela época eu tinha, de que a igreja não nos dá valor, não dá valor pro jovem. Existe mesmo isso? Você acha que... Eu acho que a questão é o seguinte, a questão
que é olhar para o jovem como se olha com adulto e velho. O jovem está em formação. Então, se ele for, às vezes, esquecer as coisas, se ele não tiver uma cabeça de planejar porque os meus jovens, esses dos 6, eles deram bola fora, deixaram irritado. Às vezes fizeram coisa que não era da minha ordem, eu fui lá chamar a atenção deles. Por quê? Porque o jovem está em formação. Eu vejo assim, não é que os adultos, os mais velhos, não dão espaço, é porque não querem gastar um tempo a mais com essa realidade. Não estão entendendo? Precisa ter alguém mais velho, uma cabeça direcionando para ajudar na formação. Vai ser muito difícil você reunir jovens e deixar, vocês se viram aí. Não, escolhe um de vocês coordenador e se tá vira. Tudo certo, se vira. Não vai dar certo. Não vai dar eu certo. lembro quando eu participava e o que vai ficar tinha uma coordenação mais velha, que eram pessoas mais velhas assim, que davam direcionamento pra gente. Falava, não, gente, isso aí não dá pra fazer desse jeito, vamos organizar, fazer assim, qual que é o projeto, para fazer o que o senhor fez com esses jovens. Não, se eu for falar para vocês, que é muito saboroso, traz fruto rapidamente, olha, eu vou falar para você, não é. Não é, porque o jovem, ele tá em formação, ele vai dar bola fora, mas precisa alguém para apoiá-lo, cativá-lo, precisa às vezes alguém estar junto. Tem a questão da família, porque vive a realidade de família. O que o jovem gosta de fazer? Gosta dessa questão das artes, teatro, música, gosta dessa questão das obras, de ajudar o próximo. Coloque isso neles. Tá com energia, vai visitar doente, vai visitar. Então eles têm essa realidade. Então é um trabalho que muitas vezes o adulto, não é que eles não é porque quer pensar como um adulto. Tá? O jovem só vai ser bom se for responsável, se for sistemático. Não, o jovem é o jovem. O jovem está em formação. Tem problemas em casa, problema afetivo, tem realidades que... E eles têm que olhar para o adulto, olhar para nós, com um olhar de confiança. Questão da sexualidade, meu Deus do céu, eu fico feliz quando um jovem vem partilhar da questão da sexualidade. Hoje tem adultos dentro da igreja que afastam o jovem. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de... Se ele tem medo de falar com você, é porque você não cativou a confiança. Deu abertura. Sabe? Você não se sente à vontade. E o jovem é assim. Se ele vê que você já tá com a cinta, já tá com a punição, você tá... Não é você... Ele não vai falar. Não vai falar. Ele não vai se abrir. Então, por isso que eu falei, a questão da acolhida, do apoio, de incentivo. Então, é exigente? É exigente. É uma questão... É exigente. Mas quando o jovem vê um lugar de acolhida, ele dá vida. Ele fica o dia inteiro na igreja, se for preciso. Ele faz de tudo. E os frutos, muitas vezes, são frutos que um adulto não vai dar. Isso é que é bonito. Isso é verdade. Isso é bonito. Ele vai fazer coisas que o adulto não faz. Quando a gente olha, né, algumas figuras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente está falando de pessoas extremamente jovens, até adolescentes, Maria, né, 13 anos, fazendo coisas extremamente grandiosas, né? Aí, Samuel, Gideão, José dos Sonhos, Rei Davi. Quer dizer, são figuras que começaram muito cedo. Talvez justamente nessa... eu estou aqui para Deus, eu vou fazer um trabalho para Deus, como eu faço? Às vezes simplesmente trilhando um caminho que muitas vezes dá certo, dá errado, mas que, guiado por Deus, tem um sentido, tem um objetivo. Então, é isso que eu falo para vocês. Você quer semear para já ter o fruto? Então, esse é o pensamento. Você vai semear, mas você vai ter que esperar o tempo da colheita. Às vezes demora. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha
na paróquia que eu trabalhei na Nossa Senhora Pentecostes, eu ficava muito incomodado porque eu sempre tinha dificuldade com coroinha, com apóstolo. Eu ficava muito incomodado. E formando as turmas de crisma. E as turmas de crisma sempre, jovem que não voltava. Eu falei, meu Deus, parece que esses jovens não ficam na igreja. E a gente fazia tarde de louvor, eventos. E eu fiquei assim, os 5 anos assim. E eu ficava incomodado. Mas eu não percebia que os jovens, eles vinham na missa. Quando eu fui embora, o padre que está hoje lá tem muito coroinha. É o que muito coroinha, acólito. Então ficou. É que precisava de mais um tempo. Mais um tempo. E aí que tá. Você tá semeando. Então, hoje, se vocês começarem um evento, alguma coisa com jovens, vai vir 1 ou 2. Mas esse movimento de 1 ou 2, se vocês perseverarem, lá para frente vai ter. Então a gente tem que sempre perceber isso, Zé. Se eu estou semeando, se eu estou fazendo, Deus vai agir. Deus vai agir. Então, é tempo. E o que eu vejo em muitos trabalhos na igreja? Você quer já ter o resultado. Você quer já ter o resultado. Cada vez mais a gente está imediatista, né? Por causa do celular, a gente está muito, e a gente está levando para a igreja isso. Que antes tudo tinha um processo. Você queria escutar música, você falava, não, preciso ir lá comprar o CD, ou o vinil, ou a fita. Você ia, colocava no aparelho para escutar. E aí você parava um momento, escutava a música. Hoje não. Hoje é difícil as pessoas pararem, por exemplo, escutar uma música. Não, agora eu vou parar para escutar a música. Não, a música virou um acessório. Você escuta a música quando está dirigindo, você escuta a música quando está fazendo uma caminhada, uma atividade física, mas ela não é mais o fim. Ela é só um meio para alguma coisa. Porque isso virou, não posso perder tempo. Enquanto eu estou ouvindo, eu tenho que fazer outra coisa. E não, a vida não é assim, porque a gente vai se acelerando. E o jovem, a gente precisa ter esse papel de fazer esse freio. Assim, viu? Não, antes, vamos pisar aqui? Tá. Agora nós 6 anos, vamos começar agora. Vai ser um projeto de dança? Vai ser um projeto de música? E colocar o jovem na igreja onde ele gostar de servir. Senão você fala assim, você tá resolvendo só o seu problema. Você como padre lá, eu tô precisando de gente na cozinha. Aí você pega o jovem e coloca na cozinha. O jovem nunca cortou uma cenoura na vida. Não vai dar certo. Porque ele vai estar frustrado e fala assim, não tô servindo na coisa que eu gosto. E às vezes gosta de tocar, podia estar no ministério de música, tocando na igreja, tocando nas missas. Comigo foi muito assim. Meus pais falavam, mas você tem que fazer alguma coisa, né? Muito depois da catequese acontece isso, né? E agora, o que você vai fazer? Eu disse, não, eu gosto de tocar. Eu vou pra a igreja e vou seguir esse lado. Cheguei no grupo de jovens já com o violãozinho na mão, falei assim, gente, se botar pra fazer outra coisa, eu não sei se eu dou conta não, mas tocar a gente vai se virando, né? E bom isso. E nós temos que olhar assim, o que eu vejo, teve a peça de Natal lá na minha paróquia. Eles estavam preparando, por mais que vai demorar a missa, dê um espaço para eles. Porque eles prepararam. Você vai dizer logo não? A gente teve uma experiência muito boa com o teatro aqui na nossa catedral. Justamente como agregador de pessoas, agregador de jovens, né? Então vinha muita gente conhecer, e aí o processo de ensaiar, ele é um processo de evangelização também, né? Então aproveitar esses momentos, fazer oração, então isso é importante. Se a igreja dá esse espaço para o jovem fazer, né? É lógico, tem uma supervisão de alguém, isso é importante ter, né? Mas o jovem tocar, o jovem se sentir, é meu projeto, é eu que estou fazendo. Aí se sente importante, valorizado. Aí a questão agrega, junta pessoas, a questão de pessoas novas. O jovem tem isso. Nossa. A questão da música, a questão da arte, a questão que vocês mesmos faziam, né? Eu achava muito interessante o que vocês faziam. E nós também, do Rainha, nós tivemos também um Ministério de Arte.
foi o ministério que tinha mais problema. Geralmente é, né? Geralmente é o que mais dá fruto, mas também e foi o que mais teve gente. Esses dias eu tava conversando com o pessoal antigo do Rainha, e a gente, qual foi a fase? Foi a fase que a gente teve vários ministérios, e teve a fase que teve o Ministério de Arte, de dança, com as meninas, né? Eu sempre falo com o Joãozinho, que ele coordenou o Ministério de Dança, só tinha menina, e eram todas meninas, uma briga danada. Mas assim, o que eu estou percebendo cada dia mais? Se nós não entendermos que aonde houver gente e pessoas que pensam diferente, vai haver briga, conflito. Mas ó, vou dar um exemplo da Bíblia mesmo, né? A história do jovem que vai até Jesus e pergunta para ele assim, o que eu preciso para seguir você, né? E aí ele fala, se eu estiver errado, né, você sabe exatamente o que eu estou falando. O que eu preciso? Aí Jesus fala assim, cumpre os mandamentos, né? Seu pai, sua mãe, honra seu pai, sua mãe. Ele fala, eu já fiz tudo isso, né? E aí Jesus fala para ele assim, então venda todos os seus bens e me siga. E aí ele vai embora porque ele não consegue se desapegar. Então é justamente isso, ele tem a audácia, o jovem, ele tem a audácia de ir até Jesus, de seguir ele, de tentar fazer alguma coisa, mas talvez desapegar daquilo que seja o seu bem mais precioso, desapegar do seu dinheiro. Aqui é figurado no dinheiro, mas pode ser desapegar da minha posição. Sim, ou esse desapegar dos prazeres. Do prazer, desapegar do celular, para fazer parte esse desapegar daquilo que de alguma forma me cativa mais do que o próprio Jesus, é você te confrontar com uma coisa que não, peraí, será que eu tenho mesmo vontade? Será que eu quero mesmo seguir Jesus? Então a juventude, ela pode, né, e talvez a juventude de hoje seja assim, ela segue até quando ela percebe que lhe dá prazer. Então ela segue Jesus. Sim. Só que quando de fato ela é confrontada com algo decisivo, talvez ela não tenha coragem de... Mas aí, o que é interessante, Cris, que você falou aí, que você colocou. O que eu vejo, Jesus chamou esse jovem, mas olha que interessante, esse jovem foi livre. Ele não seguiu Jesus, mas outros vão seguir. Outros irão seguir. Outros vão dar a resposta decisiva. Entendeu? Nós temos que pensar assim, não vai ser uma multidão, vai ser um ou dois. Vai vir alguém. O problema é não semear, o problema é não fazer. É achar que porque não vai ter resultado vai começar. Não, vai dar trabalho, não. Se for o pensamento de João Paulo II, vai dar poucas jovens. A gente tem esse pensamento, nós temos esse pensamento. Não vai dar muito jovem. Mas quem disse que tem que ser uma multidão de jovens? Tem que ter qualidade. Não precisa. Vai semear, alguém vai vir. E esse alguém vai dar vida, esse alguém vai renovar. Então, esse do jovem é que ele estava apegado. E Jesus ficou muito triste, tá? Fala que ele ficou vendo aquele jovem. E porque talvez ele estivesse muito perto, né? Era só desapegar dos bens, né? Mas a questão de seguir Jesus aí, principalmente nessa série, que tá uma série muito boa mesmo, o seguir Jesus não está dizendo que eles mudaram de vida. O seguir Jesus é continuamente havendo uma transformação. É um processo de amor. É um processo que muitas vezes não tem um final feliz como um filme tem. Então, assim, para esse jovem, especificamente, Marcos 10, 20, né? Para esse jovem, ele já chegou no final feliz. Então, eu já estou aqui de frente com Jesus, agora é só seguir ele. O que eu preciso fazer? E Jesus viu qualidade nele. Exatamente. Jesus viu qualidade, ele olhou com muito amor. Ele viu qualidade naquele jovem. Então, aí o que acontece? Acontece que muitas vezes o desprender das coisas, dos prazeres, é uma luta. E é muito bom você ter colocado isso, que é uma luta pro jovem. Com certeza. É uma luta.
E encaixa muito até, hoje eu fui ver E isso não pode ser uma frustração da nossa evangelização. Sim. É um desafio. Olha, nós estamos indo para evangelizar os jovens, sabendo que os jovens têm outras realidades que os cercam. Mas o que nós temos que... É semear, é continuar falando. Com certeza. Que vai vir. Por exemplo, o Jesus mesmo, o nosso mestre, ele viu um fracasso, é um fracasso. Mas mesmo assim ele continuou semeando. Se ele teve um fracasso, imagine nós. Com certeza. Muitas vezes, como o Chris falou, a final da história não vai ser bonita, talvez. A maioria dos discípulos não foram martirizados, jovens, e tudo mais. Muito boa essa passagem que você colocou. Eu vejo muitas vezes isso na minha vida, de padre, atendendo os jovens. Jovens falam, padre, eu não consigo viver isso. Na questão, não consigo viver essa questão da sexualidade, eu não consigo. Estou tudo desfreado, não consigo. Aí você vai mandar ele embora? Você vai ter que conversar? Não. É uma transformação aos poucos. Continua vindo aqui. Continua vindo. Se ele ainda não se converteu, se não há um processo de mudança, torna amigo dele. Fica vindo. Vem aqui. E a gente, querendo ou não, se você se torna amigo, você de alguma forma se torna igual, ou pelo menos parecido. Então eu posso estar no pecado, mas como eu estou frequentando sempre a igreja, como eu estou vendo que as pessoas ali vivem diferente de mim e são felizes, por que eu também não posso? Então, esse é o ponto. Vai contaminando de uma forma positiva, né? E nós temos que entender isso. Nós iremos encontrar, principalmente nesse mundo dos jovens, pessoas feridas, pessoas marcadas, pessoas vivendo essa realidade, esperando algo de nós diferente do que uma pessoa que usou, que abusou, que fez de tudo. Nós temos que ser o melhor de pessoas. E é isso que eu vejo. E aí, essa série está mexendo comigo, porque Jesus estava no meio de pessoas que não prestavam. Jesus estava todo momento no meio de pessoas. Ele está inserido numa comunidade, né? Trabalhando, participando, vivendo com essa comunidade e fazendo isso que a gente falou, né? Aos poucos as pessoas vão falar, vamos nos tornar parecidos com ele? Vamos, porque eles foram tão envolvidos com Jesus, o jeito de Jesus, e eles foram se apaixonando, eles foram convivendo com o Senhor, e aí nós temos que mudar. É aos poucos, né? Não dá para esperar essa mudança. E ainda mais jovem, não dá. Há uma pregação, tem lá, às vezes eu partilho, a gente brinca com um padre lá que ele meio entusiasmado, ele pensa que uma pregação vai dar certo. Não é assim. É a vida, é um processo. É lento. E você vê como Deus faz as coisas bonitas, né? Hoje eu estava rezando de manhã, né? E a igreja comemora Santa Inês. Sim. Hoje. É uma jovem, 12 anos, morreu, martirizada, né? Morreu mártir. Ela era tão magra, uma criança mesmo, quando ela morreu, que nem as algemas fechavam no braço dela. Você vê que vida sofrida, difícil, mas ela, né, dizia que, não, se eu tiver pura, preparada para o meu noivo, né, falando de Jesus, é o que importa para a minha vida. Então a vida do jovem também, nós não podemos pregar para o jovem que vai ser sempre fácil, que vai ser, vir para Deus vai ser só maravilha, que vai ser ter só bênção. Não, é se fortalecer para as dificuldades. Para a hora que a dificuldade vir, você saber, não, eu tenho um Deus que me ama, um Deus que vai cuidar de mim e que Ele vai chorar junto comigo. Até o anúncio do Evangelho, ele tem que acontecer, pode a arte, a música, eventos festivos, coisas que promovam o jovem, mas sempre tem que ter aquele anúncio da cruz. Com certeza. Sabe? Mas se eu falar isso é muito forte. Jesus, ele usava a tática de sempre o quê? Atrair as pessoas, mas nunca deixar de falar do reino. Olha, a cruz,
o sacrifício. Aí quem? É porque nós queremos ter um resultado igualzinho de empresa. Eu estou dedicando aqui. Vai dar certo, projeto, começo, meio e fim. Não é. Por exemplo, vocês estão fazendo o podcast, às vezes o ano que vem a pessoa vai falar alguma coisa dessa gravação. Pois é. Aconteceu isso hoje, entrei para ver questão dos números, ali, estatística e tal. Falei assim, mas o que aconteceu? Que de 2 dias para cá assistiram 100 podcasts nossos. Assim, coisas antigas, coisas que a gente tinha gravado, assim. Falei assim, nossa, do nada, assim, aconteceu isso. E talvez isso que a gente esteja fazendo hoje vai evangelizar uma pessoa daqui 10, 15 anos. Né? Isso é muito gostoso de saber. Esse é o lugar. Talvez um jovem escute isso aqui, daqui a um tempo e fale, caramba, é o chamado que eu precisava ouvir. A gente falou um pouco da nossa relação de como evangelizar a juventude, mas eu queria que a gente falasse também um pouco de como foi a nossa juventude dentro da igreja, porque a gente já comentou um pouco em alguns episódios, mas eu queria, né, tanto eu comentar, o Padre Francisco, que a gente fale um pouco como que você, né, eu sei que todos aqui começamos jovens na igreja, muitas vezes em grupos de jovens. Sim. E como é que foi para o senhor esse começo? Então, a minha evangelização, ela acontece com a espiritualidade da renovação. Por exemplo, o Cris vai falar depois do grupo de jovens que já utilizava a arte, utilizava o teatro, era outro modo de evangelizar, mas a minha evangelização foi diferente. Por quê? Porque foi com a espiritualidade da renovação, mas para jovem. E aí foi muito, muito interessante, porque o Almir, ele que me chamou, porque foi no colégio. Onde que está o jovem? No colégio. Onde que está o jovem? Eles estão lá. Eles não estão presentes na igreja, mas eles estão no colégio. Esse é o lugar deles. E lá no colégio, o Almir ficou me chamando, e aí fez uma aposta, aí eu perdi. Aí eu fui, porque eu tinha já tédio por causa da catequese. O senhor pode contar essa aposta ou é muito... Não, a aposta assim, a gente tava na educação física, eu errei o pênalti, ou seja, ele fez o gol e eu fui. Aí foi uma coisa assim. Aí eu cheguei, ele chegou atrasado. O que é pior, né? Eu vou lá, não conheço ninguém, o único que eu conheço não chegou ainda. Por isso que a gente tem... Aí cheguei e o povo... O que eu gostei, porque o povo era tudo jovem, se abraçava e era algo bem fraterno e animado. Tinha as músicas animado. E aí teve as orações e aquilo já me cativou. Eu já tive uma experiência com Deus. Aí teve os encontros. Aí o que acontece? Para nós jovens, amizade. Porque o jovem precisa ser inserido em um grupo. Ele precisa estar em grupo. É o que mantém, né? Eu acho que o que mantém a gente no grupo de jovens é ter uma amizade lá no grupo. A gente tem as amizades. Por exemplo, hoje eu passei com 2 daquele tempo. Então as amizades são fortes. Então, e também se você vai para um grupo, para um paquera, às vezes está querendo ter um namoro com uma menina, isso faz parte disso. Sim, não está errado. Não está errado, é disso mesmo. Quantos bons casais se conheceram? A gente tem que ver que Deus utiliza de tudo. E aí eu tive a experiência, aí teve os encontros, e aí só foi fortalecendo, né? O resumão mesmo. Mas aí eu estou citando os pontos que é para ter efeito de um grupo de jovens. Então, ele vai citar também, mas as amizades, pessoas que nós agregamos, um ideal. Por exemplo, quando você é jovem, você defende um ideal, um pensamento. E eu defendia, no meu tempo, uma espiritualidade. Mas nessa espiritualidade existem outras espiritualidades na igreja, outras realidades de evangelização, outras frentes de evangelização, muito maior.
Mas naquele tempo é natural, às vezes, o fanatismo, o tipo de só aquilo vai salvar o mundo. O jovem tem muito isso. Eu vejo que o jovem tem muito isso. E não é ruim, é a fase dele. É tudo intenso. Né? É intenso, isso, essa é a palavra. É intenso, ele vive de uma forma... Daí quando ele percebe que Deus realmente é importante, daí ele quer se fechar pra tudo. Não, agora eu vou ficar só aqui no grupo de jovens, que também não é o caminho. É semear pra mais gente, né? E isso é natural. Por que eu tô falando isso? Eu vivi isso, e eu vejo os jovens tendo isso, e eu falo, não, mas dando exemplo com a minha vida, isso é uma fase. Mas o que nós temos que, pastores, coordenadores, agentes da juventude, é não desanimar. A gente tem que motivar, como diz São João, né? Motivar os jovens, animar os jovens. Aí você pode falar para o seu também. Vamos lá. Você falou de casais, né? Que se formam, né? Eu, casado com a minha esposa, Priscila, a gente se reencontrou no grupo de jovens. Eu conheço ela da escola, né? Já conhecia ela da escola, mas quando a gente começou a participar do mesmo grupo de jovens, a gente, né, criou mais um relacionamento, mais um laço, começamos a namorar e hoje casamos e temos 2 filhas. Então, quer dizer, de fato, é um lugar do qual coisas boas podem acontecer, sem dúvidas. Sim, né? sim. E eu particularmente, assim, né, eu fiz um encontro de jovens chamado ABC, com 12 para 13 anos. Aí logo depois comecei a participar do grupo de jovens Jussan e, né, fui criando laços, conheço algumas pessoas. Marquinhos eu conheci do grupo de jovens, inclusive, né, mas e mantemos amizade até hoje, né? E vários amigos meus hoje são dessa época, né? Amigos que permaneceram. Hoje é engraçado que eu encontro com muitos amigos, né? Quando eu levo minha filha na escola, por exemplo, né? Porque é muito parecido, a idade é muito parecida, então a gente também tem filhos de idades muito parecidas e a gente acaba se reencontrando com alguns velhos amigos, né? Agora, né? Com os filhos. Inclusive, as minhas filhas conhecem as filhas desses meus amigos e cria-se um laço, né? Que se perpetua, né? Só aumenta, né? Só está aumentando essa teia de relações. Então é uma coisa que eu me lembro muito da minha infância, adolescência, participando da igreja ativamente, por conta da relação do grupo de jovens. E aí eu vejo uma importância, né? E existe ainda? Não existe. Então, mais. Esse é o problema. Por exemplo, o Rainha não existe mais. Sim. E nem o Jussan. Sim. Então, esses lugares estão vagos. Sim. Então, na igreja, se você quer fazer algo diferente, se for tirar algo, tem que colocar algo no lugar. Então hoje a gente tem uma lacuna. Por exemplo, eu tenho uma lacuna enorme, porque eu não vejo mais jovens, pode ter até jovens na igreja, mas aquele espaço. O que eles estão fazendo dentro da igreja? Então esses espaços, o grupo de jovem, o grupo de oração, jovem, esses espaços para ser preenchidos. Sim. Às vezes o jovem tá aí, tá nos vendo, nos escutando, mas o que eu vou fazer sábado? Sim. E a gente percebe que é uma geração hoje que prefere ficar em casa. Cara, isso é um problema. A sair e se reencontrar com as pessoas, né? Se relaciona muito bem nas redes sociais, nos players, né, nos jogos, né? Agora você consegue. Sim. Vou dar uma novidade para alguns aí, mas o jogo online, né? Você consegue conversar. Rapaz, você está jogando e consegue conversar. Quer dizer, cara, se relaciona muito bem. Mas aí sai da porta de casa para fora, é extremamente tímido, é extremamente introvertido, não se relaciona bem com as pessoas, quer vir embora, né? O senhor comentou, né? Não quer ficar num retiro. Né? Por quê? Porque vai abrir mão de sair do seu conforto de casa. Isso tem impacto também por conta de uma pandemia que a gente viveu, mas reforçou isso, mas é uma nova tendência. E aí, como evangelizar nesse novo tempo? Né? Eu penso assim, nunca a gente tem que temer os desafios que o mundo coloca, nunca. Mas assim, lançar a rede. Onde que nós temos o local do jovem? É a escola. Eu vejo
os irmãos protestantes indo na escola. Aí você vai encontrar o jovem, né? E até essa questão de lançar as redes, eu quero aproveitar para fazer isso, né? Os jovens que estiverem nos assistindo, né? Nos ouvindo e quiserem participar do podcast, às vezes, eu tenho um tema legal que eu queria falar sobre. Entre em contato conosco, né? A gente vai gravar, somos totalmente abertos para isso. Nós queremos que a juventude faça parte do podcast. É uma fatia muito, muito relevante, porque a evangelização nas redes sociais é uma tarefa para o resto da vida. É a nova realidade. A igreja virtual, ela precisa existir. Sim. Nós não, né? A gente falava muito antigamente que a casa é a primeira igreja, né? Que a gente tem que semear isso dentro da nossa casa. E hoje em dia nós temos uma casa virtual, que são as redes sociais, e Deus precisa estar muito presente ali. Mas você não concorda comigo, Marcos, que tem coisas que nunca vai ser virtual? Por exemplo, escola. Sim. Igreja. Eu acho que não, a igreja não pode ser só isso. Mas ali vai ter locais que sempre vai ser ponto de encontro. E precisa, né? Precisa olhar no olho, sempre vai ser ponto. E esses pontos de encontro a gente tem que ir lá. Por exemplo, a gente tem que ir lá. Com certeza. Por exemplo, esse negócio do videogame é coisa de louco, cara. Você vai jogando, tem gente interagindo. Tem gente que passa o dia inteiro, não vê a luz do sol. E tá assistindo uma live, vendo pessoas. Às vezes a pessoa não tá nem jogando, mas tá assistindo alguém jogar, né? Isso é consciência de vitamina D, né? Nossa, cara, eu fico impressionado. E aí, isso é tão viciante que aí vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Vai se alimentando mal, não viu o dia, não se encontrou com as pessoas, sabe? Uma coisa que o Papa Francisco fala, que ele precisa ter, até quando ele falou que queria morar na Casa Santa Marta, ele queria ter contato com as pessoas. Olha que pessoa saudável. E pense comigo, quando você quiser ficar isolado, sem ter contato com as pessoas, desconfie, você não tá bem. Alguma coisa está errada, você precisa consertar aquilo dentro de você. Você não quer ficar com as pessoas, você não quer não ter relacionamento. Então, os nossos jovens, muito no nosso tempo, eles têm a ansiedade, pânico, depressão, que é as doenças da nossa época. Eu vejo muito pela minha geração, é o Zé Remédio. Eu vejo muito isso nos meus amigos, assim, então, muita gente procurando tratamento psicólogo, depressão, um monte de coisa. E olha, uma coisa que eu ficava impressionado, a iniciação da vida sexual muito cedo, e não é somente homem com mulher, mas é homem com homem, mulher com mulher, essa realidade muito aberta. Às vezes você encontra um jovem que tem uma pouca vivência, mas viveu já tudo. A questão das drogas, porque a gente tem essa realidade das drogas. A gente tá no interior, mas tem muito, mas é tudo um segredo. É a questão da bebida. Então isso é tudo um sinal da urgência, da sede de Deus. O povo está com sede de Deus, está enfiando coisa no lugar. Tem uma energia para adorar algo, mas não está direcionando para Deus, né? Fala sua, Marquinhos. Vai lá, Marquinhos, vai lá. Eu achei interessante que o Padre Francisco focou na questão da amizade, o Cristo trouxe para nós a questão do relacionamento, então são dois pontos positivos que você consegue extrair de um grupo de jovens. Isso é bom que nós passemos para as novas gerações, que você vai encontrar isso, vai encontrar boas amizades, vai encontrar talvez o relacionamento da sua vida, sua esposa, seu futuro esposo, num grupo de jovens. Isso é interessante também. E eu coloco a questão de você experimentar lados seus que você não talvez nem tivesse. Talvez eu não tivesse continuado na música se não fosse o grupo de jovens. Foi uma coisa que me ajudou muito para minha vida, porque eu talvez com o violão ali conseguisse me relacionar bem com as pessoas, mas o violão era sempre a porta de entrada. Mas e aí depois? A hora que você vai conversar? Questão do propósito. Porque eu tocava música, tinha o momento da música lá, mas tinha o momento da pregação.
daí semana que vem você faz, Marquinhos? Agora tocar. Não, mas tá, vamos fazer uma vez então pra eu ver como é que é. E aí eu fui me apaixonando por falar da palavra, por ler, são coisas experiências que a gente só vai viver se a gente tiver num grupo, se alguém provocar a gente. Quando a gente tá trancado em casa, ninguém provoca a gente. É uma fuga porque ninguém nos provoca. Ninguém vai falar, por que você não faz assim? Não, só tem você ali, você vai viver a sua vida do jeito que você quer. E isso faz muita falta. Às vezes dons que você não ia descobrir. Isso. No grupo de jovens, alguém te provocou e você fala, caramba, vamos fazer isso. Então, a gente colocou elementos, né? Amizade, a questão de propósito, a questão de se relacionar com outras pessoas. Então, olha quantas coisas que a gente... Por que eu tenho que participar de um grupo? Porque vai ser bom e saudável para você. Sim. Esse é o nosso propósito, né? É viver em comunidade. Esse é um propósito mesmo, né? A gente não nasceu para ficar isolado, sozinho. Nós não conseguimos viver se a gente estiver fechado num único ponto, sozinho. Eu preciso ter um relacionamento, preciso estar dentro de uma família, estar dentro de uma igreja, estar dentro de um bairro, de uma cidade. E, por exemplo, você pode até bater o recorde lá do seu videogame. As pessoas lá falando, você é ótimo, mas nada vai substituir um relacionamento, um contato. Nada. E se os grupos precisam se reinventar também, né? A gente citou esse exemplo do videogame, por que não? Você faz lá, como a gente tinha campeonato de futebol, os grupos de jovens, faz um campeonato de videogame e junto. Sabe que eu penso assim, quando nós estivermos pensando como igreja que o jovem vai vir até nós, já é derrota. Nós temos que ir até eles, a gente tem que convidar eles. Porque ninguém melhor que eles para dar uma ideia do que fazer com eles. Estimula eles, tem que ir lá, levar uns não, levar umas portas na cara, sentir esse olhar indiferente, que o jovem gosta de se sentir indiferente em todas as coisas, mas está sendo impactado. Mas é isso. Por exemplo, a jornada. Eles têm um evento, eles fazem as catequeses. Eu participei de 2011, que foi em Madrid. O que eles fazem? A jornada é você estar andando. Você anda o dia inteiro. Porque os eventos são em certos lugares, você anda, faz um rastão de pessoas, de jovens, as missas, é isso. As missas com o Papa, as catequeses, e é um rastão, você tem que andar, você vai andando, cantando, é isso. E quantos projetos bonitos tem, né? Aqui na nossa região tem a caminhada lá de Nossa Senhora da Ajuda. É uma coisa que eu vejo muito jovem lá e às vezes não vejo a mesma porcentagem de jovens na igreja. Porque é algo novo. Dinâmico. O jovem está atrás de coisa nova, diferente. E por isso que evangelizar é pedir essa criatividade, sabe? O pessoal da Shalom, né? A comunidade Shalom faz o luau, né? Faz eventos assim de torta na cara, não sei, a criatividade tá aí, Deus nos deu a criatividade. E assim, mais uma vez a gente reforça o que eu falei lá atrás, né? Que a gente falou lá atrás, assim, o jovem tem que fazer isso, porque quem entende a cabeça do jovem é o jovem. Então assim, o mais velho, né, ele tem que orientar, ele tem que assistir, ele tem que supervisionar, aqui, o que você fez não tá certo, o que você fez você pode refazer assim, mas quem põe a mão na massa é o jovem. Então assim, os jovens que já estão engajados, que já têm um trabalho dentro da igreja, tragam mais jovens, vão atrás desses jovens. Por quê? Porque as cabeças se entendem. Então assim, o que eu vou fazer para poder chamar, mas quando você tem a sua cabeça, o meu método de evangelização, né, não encanta mais esse jovem. Não, né? e a gente vê que está ultrapassado quando o jovem não está nem aí. É maçante. E talvez a ideia seja essa mesmo.
né? Você chegar nas escolas, por exemplo, como o senhor deu de exemplo, que eu acho muito positivo, e não é falar assim, gente, venham pro grupo. É perguntar, você não está vindo por quê? O que tivesse você iria participar dentro da igreja? O que está faltando na sua igreja que você não participa dela? E talvez a gente escute respostas que a gente nem imaginava. Sabe uma coisa que eu vejo que muitas vezes dá muito certo? Envolver esporte, envolver acampamento, envolver... Por exemplo, hoje o padre foi nas cachoeiras lá no Quênia. Tem um lugar belíssimo lá, sabe? É envolver isso. Porque às vezes o jovem está tão dentro de casa, ele está trancado lá, está com o seu celular o dia inteiro, está nessa realidade virtual aí, às vezes está com amizades que não são muito boas, está aí nesse mundo. Padre e Marquinhos, me permitam ler um trecho que eu acho que ele encaixa bem com o que a gente está falando, sim. E é um provocativo também, sabe, para que a gente possa entender um pouquinho da juventude. Esse texto, né, repetindo, e depois a gente coloca na descrição lá, onde achar, mas é uma encíclica do Papa Francisco, Christus Vivit, que ele fez pós-sínodo, né? O sínodo foi em 2019, sim. Logo após ele emitiu essa encíclica. No sínodo, reconheceu-se que um número consistente de jovens, por motivos mais variados, nada pede à Igreja, porque não a consideram significativa para a sua existência. Aliás, alguns pedem-lhe expressamente para serem deixados em paz, uma vez que sentem a sua presença como importuna e até mesmo irritante. Muitas vezes esse pedido não nasce de um desprezo acrítico e impulsivo, mas mergulha nas raízes, mesmo em razões sérias e respeitáveis. Os escândalos sexuais e econômicos, a falta de preparação dos ministros ordenados, que não sabem reconhecer de maneira adequada a sensibilidade dos jovens, pouco cuidado na preparação da homilia e na apresentação da palavra de Deus, o papel passivo atribuído aos jovens no seio da comunidade cristã, a dificuldade da Igreja dar razões das suas posições doutrinais e éticas perante a sociedade atual. Embora haja jovens a quem agrada ver a Igreja que se manifesta humildemente, segura dos seus dons e também capaz de exercer uma crítica leal e fraterna, outros jovens reclamam uma Igreja que escute mais, que não passe tempo a condenar o mundo. Não querem ver uma Igreja calada e tímida, mas tampouco desejam que esteja sempre em guerra por 2 ou 3 assuntos que a obcecam. Para ser creditível aos olhos dos jovens, precisa às vezes de recuperar a humildade e simplesmente ouvir, reconhecer no que os outros dizem, alguma luz que pode ajudar e descobrir melhor o Evangelho. Uma igreja na defensiva, que perde a humildade, que deixa de escutar, que não permite ser questionada, perde a juventude e transforma-se num museu. Como poderá uma igreja assim receber os sonhos dos jovens? Embora possua a verdade do Evangelho, isso não significa que tenha compreendido plenamente. Antes, deve crescer sempre na compreensão desse tesouro inesgotável. Então, é um desafio, né, que até esses dias eu estava conversando, não sei com quem, que o Papa Francisco fala, né, da nossa igreja, desse desafio da escuta, né? Porque a questão daqui, ele fala da questão da preparação, da questão... Mas a questão do jovem é que o jovem também exige de nós um questionamento de vida. Porque o jovem, quando vê coisa errada, vai falar. Então, é também um desafio para nós, né? Como pastores, ministros, os batizados que são perseverantes, é um desafio. Mas o que eu vejo que lá no meu grupo é você escutar, é estar junto com eles, é escutá-los. Escutar é um exercício, porque muitas vezes você vai escutar coisa que você não é agradável, você precisa melhorar isso, padre. Você tem que ter a humildade. E o Papa Francisco está fazendo esse caminho, né? É um caminho. Isso é o natural da gente. Se o senhor quer ser padre,
para os jovens, vai ser exemplo. Vai ter que escutar, vai ter que mudar. É como ser pai. É a mesma experiência. É a mesma coisa, não é? O pai, né, o Chris já passou por essa experiência. Quanta coisa você deve ter mudado na sua vida, porque agora eu tenho que ser exemplo para a Maria e para a Cecília. Agora não dá mais para eu ter essas condutas, porque eu sei que se elas me verem fazendo isso, elas vão querer repetir, né? E também o perigo do autoritarismo, né? Sim. Porque a questão aqui não é de ouvir e escutar, é questão de cada realidade saber o seu lugar. O que eu vejo às vezes? O documento do Papa é muito, muito belo, mas às vezes eu vejo uma confusão dos leigos, às vezes querendo ser mais que padres. Então há o quê? Não há um problema do documento do Papa. Às vezes é um querendo ser aquilo que não é. E a questão do diálogo, da escuta, é uma questão de família. Por quê? Quando a gente vê o padre, porque padre é pai, a igreja também é uma família. Então vai haver uma ordem, uma autoridade. E se nós olharmos a autoridade como cumprir ordens e fazer o que é certo, vai ser autoritarismo. Mas se nós olharmos como família, é hierárquico, faz uma parte. Família, é uma dimensão de autoridade diferente. Faz parte. E se o jovem não aprender isso, que ele precisa, que vai ter alguém superior a ele e que posteriormente na vida vai ter alguém que vai depender dele. Ele não vai se dar bem numa empresa. Dos limites. Ele não vai se dar bem numa vida em comunidade, porque ele precisa respeitar o padre como pastor, como alguém que vai direcionar espiritualmente. Não. Na hora de escolher o direcionamento espiritual, eu não quero que o padre fale, não, ali eu tenho que obedecer o padre. E para outras coisas, talvez eu possa opinar, não, agora eu queria que fizesse assim, queria que fizesse assado. Na casa dele, ele talvez comece a observar mais a conduta do pai, depois que na vida em comunidade ele entendeu, não, se lá na igreja eu tenho que obedecer o padre. Eu vejo que o choque ele pode até existir, porque o jovem tem essa fase de rebeldia. É a maneira daquele que está à frente saber lidar e daquele que está atrás também, ou está como jovem, porque o jovem ele precisa ver na pessoa que está à frente que ele se interessa por ela. Que ele liderar é andar na frente, né? Não é só tem dizer vai. Um amor, um carinho. Mas que o autoritarismo não casa com isso. Né? Se você é autoritário, você não se aproxima. Você repele, na verdade. É um desafio. Esses documentos que o Papa está fazendo, ele é um desafio para nós, para toda a igreja, porque é uma conversão mesmo. Mas eu achei bem interessante porque ele é uma crítica, né? Uma autocrítica que faz, na própria igreja e se posicionando, né? Entendendo como é que o jovem pensa a igreja, né? A gente precisa entender, né? Fazer um panorama daquilo que o jovem pensa sobre a igreja para poder identificar os pontos que têm que ser melhorados, né? Então ele faz isso, né? Ele pontua, o jovem tem essa necessidade, a gente precisa escutar, os nossos defeitos são esses. Então para mim isso é se aproximar. É se aproximar. Porque ele é ser humilde, é se rebaixar, é olhar para si, para dentro. Eu preciso de conversão. E também é ver como Jesus agia. Como que Jesus agia? Jesus amava as pessoas, ele se relacionava com as pessoas. Às vezes a gente quer salvar o jovem, mas não quer ter o contato com a pessoa do jovem. Então quer salvar a pessoa, mas eu quero salvar a pessoa para juntar um grupo de pessoas. Mas não é salvar a pessoa, é conhecer a pessoa, se relacionar com aquela pessoa. Então, aí que está a questão. É realmente desenvolver. Não é só eu quero que o grupo de jovens dê certo. Não, isso aí você está alimentando o seu ego, a sua vontade. E não que simplesmente que as coisas funcionem. Hoje eu estava conversando com o Wagner, e aí o Wagner, ele fez parte do grupo do Rainha, e a gente estava conversando quem foi o melhor coordenador da época. E aí a gente citou, né? Foram vários na época.
Mas nós que estávamos lá conversando, a gente falou, não, foi esse aqui, porque esse amou mais o grupo, amou mais as pessoas, acolheu mais as pessoas. E olha que a gente teve gente que se organizou, gente que foi bem, organizou os ministérios, mas qual que tem mais efeito na igreja? Aqueles que amam mais. Aqueles que amam mais são capazes de se sacrificar. Aqueles que amam mais são capazes de fazer mais na igreja. Às vezes pode ter dons, talentos, fazer coisas, mas na igreja é aqueles que amam mais. Por isso que os mártires, Santa Inês, ela, pelo martírio dela, fez mais. Ela amou mais, ela entregou tudo. Ela fez. Não, isso não somos nós tanto fãs, né? É Jesus. Não há né, coisa mais bela do que dar vida pelos seus amigos, né? E aí a gente vê que os mártires entregaram tudo, pegaram a vida mesmo. Eu queria, encerrando já a minha parte de raciocínio, e daí abrir para vocês. Tem um filósofo que eu gosto muito que se chama Kierkegaard, e ele tem ele separa a nossa ida para Deus, e ele é um filósofo cristão, ele separa em 3 estágios da nossa vida: o estético, o ético e o religioso. Muitas vezes na juventude a gente enxerga a juventude vindo para a igreja e enxerga que a juventude está num desses estágios e menospreza isso, e nós precisamos entender que na nossa vida isso faz parte. Talvez primeiro o jovem venha simplesmente por ver, porque acha bonito, tá ali, porque o pai falou que é legal estar na igreja, que é legal fazer isso aí, e não tem problema nenhum. Nós precisamos entender que isso são fases. Primeiro vai ser para fora, para mostrar para as pessoas. Isso nós não podemos nos incomodar tanto com isso, porque isso faz parte da juventude, mas nós precisamos passar para a juventude que isso é só a porta de entrada. A partir do momento que eu estou ali dentro, eu vou começar a adquirir com a palavra de Deus valores que vão fazer parte da minha ética, da minha moral, vou começar a moldar o meu caráter. Gente, se nós pautarmos, olharmos a nossa sociedade hoje, os valores são valores cristãos. O que a gente vê de certo e errado, quem disse foi a Bíblia. Onde que está que roubar é errado? Está na Bíblia. Quem primeiro escreveu, registrou que isso estava errado? Está na Bíblia. Muitos dos conceitos de certo e errado que a gente tem está na Bíblia. Então a base para se formar um ser humano de bem está na Bíblia. Se ele souber procurar onde encontrar, tiver bons direcionamentos, ele vai passar dessa parte de beleza externa para começar a entender, nossa, realmente a igreja é bonita, a fé é bonita, ela tem coisas lindas. E aí você começa a passar para o último estágio, que ter uma vida religiosa de verdade. De você olhar para Deus e falar assim, caramba, morreu por mim. E eu, muitas vezes, falto porque meus amigos foram em um lugar. Começa Deus ter um valor muito maior do que as outras coisas. E aí que você começa a viver uma vida religiosa de verdade. A hora que você percebe que Deus também está no outro. Opa, calma. Tomar cuidado com as coisas que eu digo, tomar cuidado com as amizades que eu faço. Essa amizade está me levando para Deus? Ou essa amizade está me afastando de Deus? Se está me afastando, eu posso dar risadas ótimas com aquela pessoa, mas não é para continuar. Não adianta. E muitas vezes a gente, quando está fora, não tem essa visão. Vai ser uma vida dentro da religiosidade que os nossos valores vão mudar. Não, o valor maior é Deus. O valor maior não é eu ter uma vida com muito dinheiro, né? A gente falou do jovem rico. A vida mais rica é ter Deus presente e não ter uma conta forrada de grana. Eu acho interessante que nós vejamos o jovem desse modo. Ele está em formação, assim como nós estamos. Muitas vezes nós somos muito benevolentes com a nossa formação. De falar assim, não, mas eu tô aprendendo, eu tô engatinhando na fé, eu tô errando ainda, mas eu vou acertar. Mas quando o outro erra, aí a gente quer ser ferrenho. Aí a gente, não, isso é inaceitável. Se a pessoa não devia estar na igreja, opa, não.
O que Jesus estava fazendo, né? Que a gente falou da série e que nos impacta tanto. Jesus não estava lá no meio da sinagoga só com os que estavam curados. Eu vim para os que estão doentes, não é para os são. E aí é que a gente precisa entender que o nosso papel é estar pescando os jovens, indo onde eles estão. Achei muito pertinente a fala do Padre Francisco nesse sentido de que nós não podemos evangelizar o jovem acomodados. E venha, jovem, e tá tudo certo. Não, o jovem precisa ser encontrado. Nós precisamos ir ao encontro do jovem. E eu acho que é isso. O que eu queria trazer para a gente de raciocínio para encerrando é que entenda o jovem e converse, esteja aberto, né? Não vá com verdades prontas. Chegar, gente, ó, vai ter que ser um grupo de jovens, vai ser assim, vai ser assim. Não. O que você quer fazer na igreja? Ah, não, eu gosto de limpar, então você vai limpar. O pessoal que faz a limpeza na igreja, tal dia, vem participar. Legal, você inseriu. Deixar o jovem servir a Deus como ele quer servir e não como você quer que ele sirva. Isso é importante. Amém? Amém. E aí eu passo a palavra para vocês aí fazer essas considerações. Considerações finais. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós, como jovens senhores, afinal de contas a gente não é mais tão jovem e a gente também não é velho. A gente está inserido numa comunidade, o padre, né, tem a sua paróquia, né, a gente participa de uma comunidade. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade para com os jovens, os mais jovens. E assumir essa responsabilidade é tentar trabalhar para Deus, né? Tentar fazer esse trabalho, né, que Deus nos propõe. Então, assim, cabe essa reflexão para a gente mesmo, né? O que eu estou fazendo? Ele estava pensando mesmo. O que eu estou fazendo para isso acontecer? Porque se eu fui criado, e aí eu penso como pai, né? Eu vejo as minhas filhas, eu tenho uma filha de 10 anos e uma de 7 anos, né? Daqui a 2 ou 3 anos, né? É o tempo que eu já estava participando de um grupo de jovens, indo em encontros de igreja. E aí, o que as minhas filhas vão encontrar? Essa é uma pergunta que eu me faço mesmo, né? E aí, se elas não vão encontrar nada, o que eu estou fazendo para que elas encontrem alguma coisa? Porque eu fui criado dentro de um grupo de jovens, né? Então eu gostaria muito que elas participassem disso também. Então é um anseio mesmo. O que eu estou fazendo para isso acontecer? Então, assim, que Deus me ajude também, obviamente, né? Existe uma propositura, existe um jeito, eu vou fazer, mas também sair do papel, né? Mas que Deus me ajude principalmente nisso, porque eu acredito que seja, de fato, muito importante para a juventude, né? Ter um engajamento dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, para que isso possa permear a vida mesmo. E eu falo assim, se hoje eu estou conversando com vocês sobre Deus, se eu estou fazendo um podcast, se a gente tem todo esse trabalho, é porque lá atrás foi plantada uma semente em mim, né? Um adulto falou assim, olha, você tem, não diretamente, mas você tem alguma capacidade que vai florar lá na frente. Então é isso, né? O que semente eu estou plantando hoje, estou jogando hoje em alguém, para que daqui a alguns anos possa florir um bom profissional, um profissional ético, né? Que entenda que da necessidade e da importância de Deus, de Jesus Cristo. Então é isso. Fica aí eu joguei joguei uma sementinha aí para que a gente possa florir, mas também jogo para vocês que estão nos escutando aí, porque de fato é importante. O que eu estou fazendo para a juventude? Então vamos terminar com uma oração, pedindo que Deus possa, tudo aquilo que nós falamos, partilhamos, que o Senhor possa derramar sua graça sobre todas as pessoas que nos viram, todas as pessoas que estão nos acompanhando, e principalmente, Senhor, abençoe as nossas juventudes, jovens, pessoas que estão no início de suas vidas. Que o Senhor possa, em cada realidade que estamos, sermos luzes, sermos sal da terra e possamos iluminar essas pessoas com a sua graça. Nos ajuda, Senhor, a assumir o nosso compromisso de pai, de chefe da família, de padre, de qualquer realidade que estamos inseridos. Nos ajude, Senhor, com a sua graça. Eu peço a Nossa Senhora que ela nos abençoe o pessoal de casa, pedindo a Nossa Senhora de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bênção. Muito obrigado, Padre. Mais foi uma ótimo. vez. Foi muito bom. Ótimo. Marquinhos, obrigado. Mais uma vez também. Junto aí, gente. Primeiro do ano. Muito Espero bom. que todo mundo goste. Deus abençoe. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até Valeu, mais. Até mais. Fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo desta missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Sempre por ti, por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais
levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.